mighty healing mantle. Um grande Corpos que caem. Um atrás do outro. Outra pessoa, olha pra cá, nas minhas mãos, como profeta, assim eu libero uma nova função na vossa vida agora. Pessoas em transe, que pela fé vão ao chão. Homens e mulheres que caem em nome de uma doutrina. Que movimento evangélico é esse? Afinal, por que estes homens e mulheres desabam na igreja? E quem são os pregadores da queda? Olá, meu nome é José Miguel Aguilera, sou pastor e professor de Teologia, História da Igreja e Bíblia. Nos últimos dias tem me chamado a atenção a invasão de estranhas manifestações carismáticas, profecias, anúncios proféticos, etc. Digo eu que me chama a atenção porque isto tem causado um impacto no meio da igreja. Se vive também um escatologicismo, muito daquilo que eu chamo de ficção escatológica, ou escatologia ficção. E muito se fala que Deus está falando, Deus falou, profecias, e os carismas, enfim. Primeira coisa, eu creio nos dons espirituais. Segunda coisa, eu creio num Deus sobrenatural, poderoso, que se manifesta, que ele não está preso. Porém, ele é Deus. E eu tenho que ter algumas diretrizes para entender aquilo que vem de Deus. Eu ouço muito a frase, Deus falou comigo. Deus me disse, porém eu não vejo mudanças nas vidas, menos ainda no país. Por isso que muitas vezes somos chamados, vistos como pessoas que não têm uma perspectiva de análise das circunstâncias da vida, e principalmente da vida cristã e vida evangélica. E eu quero te chamar a atenção agora, então, para aquilo que eu considero rapidamente uma aula que eu ministro quando dava aula de teologia sistemática. Quero te passar alguns princípios teológicos, bíblicos, para que você também tenha condições de analisar. Alguns textos são claros na palavra de Deus a respeito da manifestação do Espírito Santo. O texto completo está no meu site, que você pode baixar, é um estudo de 4, 5 páginas, e eu somente quero tocar os pontos centrais desta questão. Alguns princípios ou critérios básicos para verificar a atuação do Espírito Santo, para tentar entender este mundo maravilhoso que Deus nos manifesta através do seu poder, mas que para muitos é o mundo mágico, o mundo da magia. Não basta proclamar que isto, aquilo seja do Espírito Santo. Há muita coisa falsa por aí. Eu tenho visto e tenho tido o privilégio de conhecer desde o movimento mais pentecostal do Brasil até a extrema direita teológica, se assim posso dizer. Tenho analisado os movimentos e me leva então a pensar que há muito falsário, há muito mais do que nós pensamos. Há muita gente também ingênua, que qualquer movimento o leva para qualquer lugar. Então, alguns critérios. Primeiro, esse movimento, essa manifestação glorifica Jesus, segundo João 16, 13 a 15, diz que qualquer manifestação, tudo aquilo que o Espírito Santo fizer, tem que glorificar a Jesus. É glorificação, o nome de Jesus é marcado. Quem está no centro ali, quem as pessoas glorificam? O profeta, o curandeiro, o pastor, o líder. Quem é
glorificado. Jesus, não estou dizendo você, estou dizendo as pessoas que estão ao redor é a pessoa. Se glorificar o Espírito Santo, inclusive, não é válido, porque a ação do Espírito Santo é glorificar Jesus. Segunda coisa, ensina a verdade. Em outras palavras, João disse que nós devemos examinar os espíritos. Interessante este texto. Ele não manda examinar os profetas, mas ele manda examinar os espíritos, aquilo que está bem lá escondido. É por isso que a pergunta, ensina a verdade, ela me conduz a estar mais perto de Jesus, da busca bíblica. Quanto tempo de Bíblia, de estudo bíblico, me leva a essa ação carismática de manifestação sobrenatural ou dita sobrenatural, me leva a estudar a palavra de Deus. Outra coisa que devemos também como critério, escandaliza. O sobrenatural não se considera algo sem entendimento e loucura. As pessoas pensam que quando Atos 2 disse eles estavam bêbados, estar bêbado não estar louco, sem entendimento. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 20 e 23. Quando as pessoas entram no seu templo, vão considerar esse movimento sobrenatural coisa de loucos? É uma pergunta. Veja uma pessoa passar e convide a analisar. Que parece isso? É loucura. Talvez você pense aquele texto que fala que as coisas de Deus são loucuras. Mas cuidado. Lá é um texto sobre salvação, não é sobre manifestação espiritual ou carismática. Não use texto fora do contexto que vira pretexto. Isto é muito comum nesse movimento. Recebo críticas por isso, porque geralmente eu pergunto isso. O que diz a Bíblia a respeito disso, dessa manifestação? Um quarto princípio, critério, traz a glorificação de Deus. Em Atos capítulo 2, o pessoal lá falava em línguas ou em idiomas. As pessoas entendiam e eles ouviam que essas línguas, esse falar, era que falavam das grandezas de Deus. Isto é, Deus era glorificado. Isso acontece realmente quando você vê essas multidões caindo, por exemplo. Essas multidões pulando, estão glorificando a Deus, a expressão de grandeza. E, aliás, o que as pessoas têm que ouvir ao redor é a grandeza de Deus, não a grandeza daquilo que eu fiz, ou daquilo que foi curado. Nosso evangelho, digo nosso porque eu prego, nos convida a glorificar a Jesus, a glorificar Deus. Muitos hoje o Evangelho se tornou, sem dúvida nenhuma, antropocêntrico. O homem é o centro. O homem é o centro da atenção nos nossos cânticos. O homem é o centro na atenção da nossa pregação. As pessoas vão aos púlpitos para buscar receitas para o sucesso, para buscar a fórmula de vencer na vida. Isso não é dado pelo Evangelho, porque Deus trabalha com cada um individualmente, mas esse é outro tema. E por último, traz pregação bíblica e arrependimento dos pecados, como aconteceu em Atos capítulo 2, nessa grande manifestação. Essa pregação bíblica como Pedro. O pregador expõe a palavra de Deus. Hoje é estranho, mas as pessoas não conhecem a Bíblia. A nossa fé na palavra de Deus se perdeu como a névoa, como o ar. Desapareceu. Não queremos estudar a palavra de Deus. Pensamos de que o intelecto, a razão, não é algo que nos pertence. Temos que andar pelo Espírito. Mas o Evangelho é intelecto, razão e emoção. Intelecto é pensar, é
crer e compreender. A emoção é quando Deus fala contigo, e a prática é quando você vai agir de acordo com aquela palavra que você foi impactado. Se tudo aquilo que foi declarado em nome de Jesus, as cidades, as pessoas, aquilo que foi profetizado, declarado, fosse verdadeiro, nós seríamos o país de primeiro mundo e seríamos a nação mais abençoada aos olhos dos homens. Seríamos as riquezas maiores, teríamos a melhor educação, teríamos a melhor saúde. Não culpemos exclusivamente a corrupção política. As nossas igrejas não han podido discernir a ação de Deus, porque estão confundidos, porque esqueceram da palavra. Há treinamento para todos os tipos de coisas, para professor, para alunos, para liderar, para multiplicar, para ensinar, mas não há treinamento. Como ler, estudar e aprender a entender as Escrituras Sagradas. Deixa o meu apelo para você. O estudo, como eu te falei, está no nosso site, você poderá baixá-lo lá gratuitamente, e também outros estudos, outras pregações. Que Deus te abençoe e nos encontramos em um próximo vídeo para a glória de Deus. Fica na paz de Jesus.